Olá, Bijob, começando nesta segunda-feira. Hudson Carvalho, tudo bem? Bem, Gustavo, um prazer enorme. E temos uma aqui. novidade, né? Chegamos então nos Exatamente. 60. Vamos ganhar o cartão do idoso É. hoje. Não pela nossa idade, mas porque, para explicar para quem nos acompanha, hoje nós estamos indo para a 60ª Sim. edição do Bijob. Que alegria, hein, Gustavo? Que bom, né? Que Muito alegria. bom. E prestando serviço, né? Prestando serviço sempre, quem nos acompanha, número crescente de seguidores, né, nos acompanhando, o que é muito legal. E para comemorar os 60 anos, os 60 edições, 60 eu já fiz também, as 60 edições, quem que nós trouxemos hoje, Gustavo? Olha, hoje, muito interessante. Vamos falar aí de mercado de trabalho, vamos falar também de inclusão. Perfeito. Nosso convidado é o professor Wagner Tedesco. Tudo bem, professor? Olá, tudo bem? Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, Hudson? Muito obrigado pelo convite. O prazer de estar aqui. 3 garotões aqui comemorando 60 anos de programa. 60 edições aqui, né? Nós é que temos mais de 60, pelo menos. Pouquinho mais. Mas muito obrigado pelo convite. É isso aí, poxa, a gente que agradece. Eu queria que você começasse falando um pouco sobre sua trajetória profissional, professor. Ó, legal. Eu recentemente assumi alguns postos, mas eu vou contar a trajetória desde o início, né, da carreira. Eu fui um profissional que atuou na área de recursos humanos em empresas de Cubatão. Esse foi o meu início de carreira, onde fiz estágio e assumi a coordenação de uma área de recursos humanos. E passado o tempo, eu fui ampliando essa atividade, montei uma empresa de consultoria na época. Hoje ela tem 35 anos, que é o Grupo NPO, onde essa empresa foi crescendo também com as demandas de mercado, né? Então, o Grupo NPO é um grupo de 4 empresas que assume atividades voltadas a toda a parte de consultoria de recursos humanos, a parte de recrutamento e seleção, avaliação psicológica, treinamento e desenvolvimento. Uma das empresas se volta para as questões relacionadas à segurança ocupacional e meio ambiente, terceirização de serviços, mão de obra temporária. Enfim, é um grupo, né? São 4 empresas, como eu falei, que atendem a várias demandas do mercado voltados a atividades de gestão de pessoas e organizações, né? Então, essa é a minha trajetória dentro da empresa, mas a questão de alguns anos, há poucos anos, eu assumi também dentro da universidade, que eu já estou há 36 anos, a Universidade Católica de Santos. Eu assumi também as atividades de coordenação das clínicas de psicologia. E dentro da universidade nós temos 4 atividades nas clínicas, né, relacionadas às clínicas, que atuam junto à comunidade de forma geral. Então, acho que eu vou falar um pouquinho sobre essas clínicas, Sim, né? claro. Contar para vocês. E eu sou professor da área de psicologia e da área de comunicação também. Na área de comunicação, nós damos uma disciplina chamada Neurociências e Comportamento de Consumo para as turmas de publicidade. E na psicologia eu tenho algumas disciplinas, né? Psicologia organizacional do trabalho, psicologia e tecnologia, além de orientação e supervisão de estágios, né? Mas na clínica é que funciona um programa muito interessante, né, que a gente vai falar hoje aqui sobre inclusão, e achei muito importante comentar isso. A clínica de psicologia, ela tem 50 anos. Nós, este ano, completamos 50 anos de clínica de psicologia. Quanto serviço, não é prestado, imagina, de 50 anos. Olha, mais de 100 mil pessoas atendidas ao longo desses anos todos, né, além de uma quantidade enorme de alunos e recém-formados que passaram pelas clínicas nos atendimentos à população, né? Então, veja, a clínica de psicologia, como eu falei, nasceu há 50 anos de um curso que tem 55 anos. O curso de psicologia da Unisantos tem 55 anos. E a clínica, claro, ela vem nos últimos anos da primeira turma exatamente para o momento de estágio, momento de formação dos nossos profissionais, né, mas também o atendimento à comunidade de forma geral. Tem uma segunda clínica, que hoje é a Clínica Integrada de Saúde, que é a CIS, que funciona também dentro da universidade, cuja clínica atende a população também de forma integrada no que diz respeito à saúde, envolvendo psicologia, nutrição, enfermagem e farmácia.
Então, as pessoas são encaminhadas para essa clínica e ela pode passar por todos os atendimentos ou por atendimentos específicos conforme a demanda, né? Recentemente, fizemos um acordo com a Prefeitura de Santos, onde as pessoas serão encaminhadas pelos órgãos da Prefeitura para esse atendimento dentro da universidade. Temos uma outra clínica que funciona na Apazem, no núcleo Carlo Marchini, no Jabaquara, onde nós temos 5 consultórios psicológicos e atende o território do Jabaquara. A Apazem é uma associação de Estrela do Mar que ela é ligada à Cúria Diocesana, então é ligada intrinsecamente com as atividades da Católica. E lá atendemos não só do ponto de vista da psicoterapia, mas também grupos, né, ações com várias faixas etárias, desde crianças até a terceira idade. E temos o último programa criado, faz 1 ano e 3 meses, que é o PIPTEA, que é o Programa de Desenvolvimento para a Inclusão Profissional de Pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo. Esse é o programa que foi criado e há 1 ano e 3 meses a gente vem desenvolvendo uma série de atividades voltadas ao desenvolvimento, buscando a inclusão de pessoas que tenham transtorno do espectro do autismo. Legal. Nós queríamos falar também um pouco de mercado de trabalho, mas como você fez essa introdução muito bem feita, eu já queria pegar uma carona e já entrar um pouco então nessa questão da inclusão. Me preocupa, assim, como leigo, né? Me preocupam 2 coisas. Primeiro, a quantidade de diagnósticos que parece ter crescido muito nos últimos anos, em função, enfim, vários fatores que você vai saber explicar bem. E o segundo ponto, que aí nos interessa muito aqui para a questão da inclusão e a questão de mercado de trabalho, que é derrubar o mito de que, olha, quem tem o diagnóstico do transtorno, né, do espectro autista, então não vai trabalhar nunca, não vai ter lugar no mercado de trabalho, não tem como trabalhar, não tem competências, habilidades, enfim, condições de trabalhar. Isso não é verdade, né, Wagner? Não é verdade, isso é um mito, né? Mas é importante primeiro esclarecer a questão do autista, né? Como que isto se dá de alguma maneira. Primeiro, você coloca muito bem, Hudson, a questão do aumento do diagnóstico nos últimos anos. É bem verdade que houve um aumento considerável de diagnóstico. Muitos porque famílias buscaram entender, né, as suas condições e encontraram aí o diagnóstico e uma luz no fim do túnel, porque muitas famílias não entendiam o que ocorria. Uma outra questão é, de fato, o aumento da prevalência do autista. Nós temos um estudo americano, né, que foi, já comentamos sobre isso. Esse estudo americano é o estudo mais longevo, ele tem 25 anos de estudo, que aponta em crianças de 8 anos, lá nos Estados Unidos, desde o ano de 2000, onde nós tínhamos uma relação de 150 neurotípicos para 1 neurodivergente. Esse estudo foi sendo feito a cada 2 anos e publicados a cada 2 anos em média. Então, esse número ele foi de 150, 1 para 150, para o atual número, que é o último resultado de 2022, publicado agora em 2025, de 31 para 1. Então, você vê que ao longo de 25 anos, a prevalência ela é bastante considerável. Aumentou 5 vezes, pelo menos. Consideravelmente. E se você olhar para frente e pensar assim, o que vai ser daqui dos próximos anos, né? Provavelmente essa curva se inverta. Então, quando você imagina que dentro de um ambiente escolar, a gente está falando de crianças ainda, né? Dentro do ambiente escolar, eu tenho 31 para 1, e já tivemos 150 para 1, daqui a alguns anos nós teremos muito mais, né? E, eventualmente, né, e segundo a estatística, vai apontar uma inversão, onde nós teremos mais neurodivergentes do que neurotípicos em ambientes escolares. E é claro que essas crianças crescem, essas crianças se tornam adultas, né? E muitas vezes as famílias, o que elas fazem? Elas acabam deixando essas pessoas dentro de casa, né? Ficam transparentes para a sociedade, não desenvolvem, em alguns casos, as questões escolares, né? Acabam mal um curso fundamental, muitos se desenvolvem para o ensino médio, muitos vão para o ensino superior, muitos se formam, estão totalmente preparados para o mercado, mas não encontram possibilidades de mercado.
E as famílias, portanto, acabam mantendo esses filhos dentro de casa sem uma condição digna de respeito, até voltada à Constituição Federal, né? A dignidade da pessoa humana, né? Respeito a essa pessoa. E o que nós enxergamos aí nessa questão é que quando se fala em autista, nós temos, baseado no DSM, 3 níveis de suporte, né? O nível 1 de suporte, que seria o nível mais leve, e o nível 3, o nível 2 e o nível 3, que seria um nível com algumas características um pouquinho mais difíceis, eu diria assim, em termos de inclusão profissional. Quando se vai para o CID-11, que é o que nós utilizamos enquanto protocolo, o CID-11, na nossa modalidade, nós trabalhamos com as subcategorias iniciais, né? Que é do CID-11, categoria 6A 020, 021 e o 2, que são, basicamente, comparado ao DSM, um autismo mais leve, que tem alguma deficiência intelectual, alguma dificuldade de comunicação ou alguma dificuldade de sociabilidade. São 3 aspectos importantes, né? Mas nós encontramos nesse espectro, por isso que é um espectro do autista, né? Nós encontramos uma variedade de situações. Nós encontramos alguns autistas com um hiperfoco, com um desenvolvimento cognitivo extraordinário, que é difícil acompanhar, com um raciocínio lógico, com um raciocínio espacial, mecânico, com os princípios da física, que é muito difícil de você alcançar o raciocínio dessas pessoas. Bem como alguns que têm um desenvolvimento da comunicação assim, de forma fantástica. Alguns mais para fala, outros mais para escrita, isso depende de cada um, não é? Como também a questão da sociabilidade. Alguns que têm um contato muito adequado, outros que têm um filtro social um pouquinho menor, que avançam um pouco mais, e outros que são mais contidos. Então, você encontra no espectro uma variedade de características. E o nosso programa é um programa que visa compreender todas essas características. Nós fazemos, essa pessoa chega ao programa já com um diagnóstico médico, com um diagnóstico de um psiquiatra ou de um neurologista, que já aponta essa subcategoria do CID-11, e nós, então, iniciamos uma avaliação para conhecer as características e as habilidades dessas pessoas, né? Exatamente porque o contexto organizacional exige que, num processo seletivo, nós tenhamos uma visão clara de quais são as habilidades, características, aspectos cognitivos, personalidade para atividade X. Quando essas pessoas chegam para a gente, nós vamos analisar uma série de habilidades, conhecendo os raciocínios, conhecendo os aspectos de personalidade, para encontrar qual é a melhor atividade para ela exercer, né? E aí, à medida que nós encontramos esta área, né, esta função, nós dizemos que encontramos e deu matching, né? É a atividade adequada para aquele perfil adequado, como um processo seletivo normal, né? Todo processo seletivo exige isso. Algumas empresas não utilizam esses recursos, mas utilizaram o recurso de uma avaliação psicológica para conhecer o perfil da pessoa, muito mais do que indicar, admitir ou não, né? Envolve uma questão de prognóstico, de você ver o que pode ser desenvolvido dentro do ambiente de trabalho, o que pode ser lapidado, né? O que essa pessoa teria mais facilidade, e não diferente para o autista é a mesma coisa. E nós encontramos, então, dentro desse percurso todo aí, profissionais, né? Alguns com algumas experiências já exercidas, né? Outros que nunca trabalharam, mas encontramos perfis assim fantásticos para desenvolvimento de várias atividades no âmbito organizacional. E aí como é que funciona? Aí é encaminhado, faz o diagnóstico e aí já tem um encaminhamento? Então, nós temos várias empresas que vêm nos procurando e se associando ao programa PIPTEA dentro da universidade e que apresentam as suas vagas, apresentam as suas oportunidades. Dentro do programa, nós temos o eixo do participante, que é esse que eu falei, né, onde nós conhecemos, analisamos um pouco mais, e aí também desenvolvemos as habilidades dessas pessoas. Importante dizer que na universidade nós temos mais de 100 laboratórios,
né? E esses laboratórios envolvem laboratórios de gastronomia, comunicação, engenharia, biologia, enfim, vários laboratórios onde lá nesses laboratórios nós os levamos para desenvolvimento de habilidades, né? Além das atividades que dentro da sala do PIPTEA nós também atuamos com eles. O eixo da organização é o eixo onde nós, junto com as organizações, identificamos vagas, identificamos possibilidades de cargos, exatamente porque há necessidade de um cuidado, de um estudo, a exemplo de um ambiente ruidoso, né, com muito barulho. O autista normalmente não se dá bem neste ambiente. Uma outra questão, estímulos excessivos. Então, nós estudamos junto com as organizações, fazemos uma análise junto a esse ambiente para verificar a questão do ajustamento, da adaptabilidade desse autista nesta atividade. Então, junto com as empresas, encontramos as vagas, discutimos as vagas e também um outro ponto essencial que nós fazemos nas organizações, que é a sensibilização das organizações para o acolhimento do autista. Então, imagine que esse agora profissional admitido pela empresa, ele entre para trabalhar e ele encontre no cenário ali dos colegas de trabalho uma dificuldade de acolhimento ou uma dificuldade de compreensão das suas características, né? O autista ele tem uma característica muito própria, que é a literalidade das coisas. Ele é muito literal e muito ingênuo em alguns aspectos. Então você fala assim, como que o grupo de trabalho, os colegas de trabalho vão agir com ele, né? Então, nós sensibilizamos a organização, isso vai de organização para organização, pode ser com os níveis gerenciais, gestores, ou pode ser com toda a empresa, né? Através de palestras, de reuniões, de grupos ali de conversa, voltando-se para exatamente o esclarecimento e o melhor acolhimento possível, para que tenha uma relação harmônica dentro do ambiente de trabalho. Legal. Quer dizer que realmente mito derrubado, né, Wagner? Há toda a condição de trabalho, obviamente com todos esses cuidados que você colocou, né? Não só do ambiente, mas do acolhimento. E essa era uma questão que eu ia explorar com você já colocou bastante bem, mas se a gente conseguir colocar um pouco mais vamos dizer, de prática, talvez de situações que você já tenha vivido, né? O que é importante na equipe para ela acolher bem a pessoa de forma adequada, né? Você falou muito bem lá, olha, tem que entender qual é a característica, né? O conjunto de características. E o que é importante, né, para a equipe acolher bem a pessoa com essa condição? A primeira condição que nós vemos é assim, que a equipe entenda e saiba que está lidando com uma pessoa que é neurodivergente. A neurodivergência, se não é uma questão de ter uma estrutura diferente, um raciocínio diferente, do que nós normalmente chamamos de normais ou de típicos, né? Uhum. O atípico ele tem um processamento diferente. E o processamento ele é interessante do ponto de vista de você até atuar de maneira disruptiva, né? Quebrando paradigmas. Então você fala assim, isso envolve não só o pensamento, isso envolve as relações. Quando você tem neste ambiente uma pessoa neurodivergente e as pessoas neurotípicas que o convidam, por exemplo, né, no momento, nós estamos aqui conversando agora, batendo papo, trabalhando, na verdade, e aí eu viro para um autista e falo assim, vamos tomar um café, convidando para tomar um café. E ele pode responder, eu não quero tomar café. E, na verdade, a questão não era o café necessariamente, e sim um momento informal de dar uma quebrada para voltar a trabalhar depois. Então, assim, à medida que eu vou compreendendo que a forma de pensar, a forma de raciocinar, as questões literais e muitas vezes as questões que extrapolam a condição de raciocínio, porque ele pode ver lá na frente. Ele pode fechar o raciocínio, completar o raciocínio muito antes do que eu, depois de muito tempo, conseguiria, né? Muitas vezes é por hiperfoco, muitas vezes é por uma questão intelectual muito desenvolvida. Então, compreender tudo isso ajuda a acolher, ajuda a engajar e ajuda a diminuir possíveis bullying, né? E assédios morais que existem dentro das organizações, né? A gente tem exemplos de autistas que, por exemplo, evitam apresentar o diagnóstico, não querem apresentar o diagnóstico, né? São diagnosticados,
mas entram para trabalhar, conseguem passar no processo seletivo, normal, como todo mundo, mas não avisou, não identificou, não denunciou o seu diagnóstico. E à medida que começa a trabalhar, no dia a dia, ele começa a apresentar características, por exemplo, do afastamento, do isolamento, da dificuldade num convívio social. E aí o grupo diz assim, poxa, ele não forma com a gente, não engaja com a gente e acaba demitindo essa pessoa no período de experiência. Aí você fala assim, puxa, poderia ser tudo mudado se o grupo, essa equipe, conhecesse o que é o autismo e soubesse que ele era autista. Né? Essa sensibilização, portanto, nesse grupo é essencial para o sucesso do programa. Né? Então, quando nós falamos na inclusão, o nosso programa ele vai atuar junto com o participante, vai atuar junto com as organizações e vai atuar também junto à família, fechando uma tríade aqui, buscando com que a família também participe do processo de desenvolvimento, né, e de efetiva inclusão dentro das organizações. Mas realmente há um mito, né, quando você diz que é impossível admitir ou contratar um autista. Quando eu falei para vocês a questão dos níveis de suporte, né, quando você pensa em níveis que exigem mais suporte, sim, eu diria assim, pode ser muito difícil, mais complicado. Né? Neste momento, nós atuamos nos níveis iniciais, quiçá o desenvolvimento e os estudos, as pesquisas ocorram para que também atuem em outros níveis, né, em outras condições, mas é um mito quando se diz que não dá para incluir autista no mercado de trabalho. É plenamente possível e, às vezes, surpreendente. Imagino que sim, né? Hoje a gente tem mais informação e por isso, famílias buscam um diagnóstico, mas nem sempre foi assim. E esse jovem crescia, ia para o mercado de trabalho sem um diagnóstico, né? Isso também você nota, né? Que um diagnóstico tardio de muitos profissionais que você via ali que talvez não se engajasse de alguma forma, mas porque não tinha esse diagnóstico e fica mais complicado, né, professor? E o que é mais interessante é que com essa questão de se falar mais sobre esse assunto, muitas organizações estão identificando, e muitos colaboradores estão identificando em suas atuações dentro dos ambientes organizacionais, pessoas que aparentemente têm algum diagnóstico. E aí essa pessoa procura uma busca, né, busca um médico, e identifica, às vezes, um neuropsicólogo, e identifica que há, sim, um transtorno ali do espectro. E aí, o que acontece dentro dessa empresa? Muda completamente o cenário quando a organização também está preocupada com isso, né? Temos um exemplo claro de um rapaz que trabalhou durante muitos anos numa organização, num ambiente muito ruidoso, com barulhos, imagine com caminhões, com silos, com ambientes fechados, e ele possuía ali uma dificuldade muito grande durante muitos anos de trabalho, com um sofrimento, de chegar em casa com um sofrimento grande por conta daquele ambiente de trabalho, mas necessitava e precisava do trabalho. Né? Só que chegou um momento em que aquilo extrapolou a possibilidade de ele atuar naquele ambiente, procurou uma ajuda médica, uma ajuda psicológica, identificou o transtorno do espectro do autismo. O que aconteceu? Houve uma adaptação dele em outra atividade. E hoje ele é feliz demais nesse novo local de trabalho, dentro da própria empresa, porque ele não passa mais pelo aquele sofrimento que passava. Né? Então você fala assim, quantos casos nós devemos ter, né, dentro das organizações, que muitas vezes de fato um diagnóstico que não foi dado, que não foi compreendido. Né? Então, o diagnóstico tardio, para alguns, eu costumo falar isso, assim, para alguns é algo complicado, para outros, e eu diria que a maioria, é libertador. Porque quando você descobre um diagnóstico de algo que você vive se arrastando durante muito tempo, e agora você compreende, você fala, bom, e agora? Compreendi e eu tenho saídas, eu tenho várias formas de trabalhar com essa questão, mas sobretudo eu me conheço, sobretudo agora eu me identifico, né, com uma condição, então isso é libertador. Exato, e no fundo é tudo uma questão de entendimento, né, de ter boa vontade, ou vontade, né, pelo menos, de entender esses quadros e acolher de forma adequada dentro da organização.
Eu acho que isso é algo que a organização, as empresas, elas não podem se furtar de fazer em nenhum momento, mas em especial hoje em dia, porque nós estamos falando aqui do transtorno do espectro autista, né? Mas há uma enorme quantidade de outras situações e síndromes e não sei o quê, porque a questão da saúde emocional está aí colocada como assunto número 1 dos RHs e para a maior parte das empresas, né? Então não dá para dizer, olha, então deixa passar, isso aí depois a gente vê. Não pode, de jeito algum. Né? Haja vista a questão dos riscos psicossociais, né? NR1 agora Sim, vem com isso muito forte. Mas assim, eu admiro e tenho encontrado muitas empresas que vão além da questão das cotas. Né? Que quando você fala da deficiência, o TEA, ele entra como cota. Né? Mas muitas empresas olham a questão muito além da cota. E sim com a responsabilidade social, responsabilidade de inclusão. Né? Nós temos uma empresa que se associou a nós na questão de contratação. Ele diz assim, nós temos um número muito grande de colaboradores, mas em termos de cota, a exigência é muito pequena, mas nós não estamos preocupados com a cota, nós estamos preocupados com a inclusão efetiva. E aí eu comento assim, muito bem, se você imaginar dentro da organização que possui um programa de inclusão e diversidade, né, busca inclusive por contratação de mulheres em vários cargos, você diz assim, essas mulheres são mães e vocês não fazem ideia o que uma mãe sente quando percebe que para o seu filho existe futuro, né? Que seu filho poderá trabalhar e poderá se engajar dentro de uma empresa. Que essa é a grande preocupação dos pais, né? A questão da perenidade. Os pais falam assim, puxa, eu não sei quanto tempo eu vou durar. Quando não estiver mais aqui. E aí? Né? Como é que vai ficar meu filho? Né? Aí você vê que uma empresa abre portas para essa contratação, essa empresa ela dá futuro para esta pessoa, primeiro ela respeita, né, as condições da dignidade humana e abre portas. Olha o efeito disso, não só para esse autista, evidente que todo o efeito positivo, mas para a comunidade de forma geral, para as famílias e para a comunidade. Né? Então é algo fantástico. Se preocupar com a inclusão é algo fantástico. Obrigatório. Né? Obrigatório porque é uma realidade, está aí colocada, né? A gente não pode se furtar ela. Eu não estou acompanhando o tempo, Gustavo, mas eu queria aproveitar... A conversa boa passa rápido, né? Sempre passa rápido, né? Mas eu queria aproveitar um pouquinho esses minutos finais, né? A gente explorou bem a questão da inclusão, mas eu queria aproveitar a presença do Wagner aqui também para falar um pouquinho sobre mercado de trabalho, né? Você tem uma experiência muito boa, em particular no mercado da maioria das pessoas que nos acompanham, porto, infraestrutura, etc. Como é que você tem visto esse mercado? O que tem te incomodado? O que está faltando para as pessoas que participam desse mercado? Né? Como é que você tem visto isso? Né? Olha, nós temos sofrido um pouco em relação ao mercado, especialmente em contratações, em função dos últimos acontecimentos aí do tarifaço, né? Tá. Esse é um ponto que não dá para descartar e desconsiderar. Acho que o mês de julho foi um mês que bombou muito, né? A questão do trabalho na área marítima, portuária, e em agosto já deu uma certa balançada, especialmente em algumas atividades. Outras não sofreram nenhum problema em relação a ter mantido a exportação desses produtos. Mas o que a gente vem sentindo é assim, as empresas estão no momento, aproveitando esse momento para uma análise, uma readequação de alguns aspectos, mas buscam profissionais cada vez mais qualificados. Esse é um dado importante, né? Que quando a gente percebe que as pessoas buscam vagas no mercado de trabalho, mas elas precisam buscar também a qualificação, né? Buscar o conhecimento, buscar a formação para aquelas atividades. Então, ainda que o momento seja um momento instável de contratação, é um momento dessas pessoas aproveitarem para o seu desenvolvimento pessoal e profissional, se qualificar, fazer cursos, né? Mas isso me parece muito transitório, isso me parece uma coisa muito ali de mudança rápida para que se torne aí as contratações ou voltem as contratações nos níveis anteriores, né? Eu digo que esse mês de agosto e setembro houve aí uma pequena alteração, mas
a busca pelo mercado, a gente vê aí jovens, né, que se formaram ou estão se formando agora, se apresentando, as empresas buscando também recém-formados ou estagiários para contratação, buscando a formação interna. Isso é uma constante que ocorre dentro das empresas e especialmente dentro do porto. Eu acho que nós já há algum tempo temos acordado aí para isso, né? Para essa necessidade sempre presente, constante e crescente de buscar mais e mais qualificação, né? Isso em qualquer tempo, né? Mas nós vivemos um mundo de transformações muito rápidas e tal. Então, o que você sabe hoje não te serve amanhã, provavelmente. Então, preciso mais e mais, né? Quer dizer, aquela história de, perdão, long life learning, né? Aprender a vida inteira. Isso é mais e mais presente, né? Imaginando agora, inclusive, a questão da IA, né? Inteligência artificial. Exatamente. Ela não vem como, e não deve ser encarado dessa maneira, como algo que vai tirar empregos, e sim como vai associar, como que vai melhorar, como que vai aprimorar a sua atividade, né? Porque a IA, de fato, ela pode atuar de maneira independente de algumas pessoas, e isso inclusive tirar alguns postos, mas ela pode também ser extremamente benéfica para o desenvolvimento de atividades, fazendo com que este trabalhador tenha uma visão mais estratégica e não tanto operacional, usando a questão operacional da sua atividade em si, né, pela IA. E ele pensando de maneira estratégica, ampliando inclusive horizontes, conhecendo mais suas atividades e inclusive atuando junto de maneira interdependente com outras áreas correlatas ali dentro da sua atividade. A preocupação com a IA, ela é recente, né? Ela vem de algum tempo mais recente, mas que a gente precisa quebrar essa questão, né, de dizer que a IA não... Ela vai ajudar as atividades operacionais. Vamos fazer com que o indivíduo ajuda bastante, seja mais pensante, né? Exato, é outro mito, né? Ser derrubado, né? De que a IA vai roubar empregos, mas há uma verdade em tudo isso que você falou, né? Que parece que permanece, né? Que é a necessidade de qualificação, né? Sempre, né? A gente já recebeu aqui especialistas em inteligência artificial. E mais de um, né, disse a mesma coisa, não é ela que vai roubar o seu emprego, mas é a sua falta de, vamos dizer, de iniciativa em buscar, em se adaptar a esse mundo que vai tirar o teu emprego. Quer dizer, questão da qualificação de novo, né? Se eu ficar dormindo em berço esplêndido, bom, muito provavelmente algo automatizado fará parte do que eu faço hoje, né? Mas se eu tiver antenado em buscar seguir esse caminho, bom, outras tantas oportunidades serão criadas e haverá oportunidade, né? Sem dúvida. É isso, Hudson. A questão da qualificação, ela se torna cada vez mais exigida no mercado de trabalho, né? Então, não só a formação básica em cursos de tecnologia, como cursos superiores voltados ao comércio exterior de forma geral, né? Tanto a parte operacional quanto a parte de comércio marítimo. Não só isso, mas cursos extracurriculares, a busca pelo desenvolvimento de línguas, a busca pelo desenvolvimento até dos aspectos tecnológicos ligados ao que a inteligência artificial traz e a que toda a tecnologia traz. Então, assim, estar antenado, estar ali ligado a tudo que ocorre e buscar o desenvolvimento é essencial para se manter no mercado e conquistar novas oportunidades ou melhores oportunidades. Perfeito. A gente sabe que, no fundo, o pano de fundo, na verdade, dessa história é a educação, né? Nós todos sabemos o gap que nós ainda temos em comparação a outros países com relação à educação. Mas são ciclos longos para serem vencidos. Então, se eu não que a gente tenha que parar de ter mais e melhores ações de educação, mas sabendo que isso vai levar tanto tempo, então o processo de qualificação via treinamento, a realização de cursos, como você falou, isso encurta o processo. Encurta o processo e mantém vamos dizer, a capacidade do camarada de se renovar e de aprender coisas num espaço mais curto. Isso vai abrir novas oportunidades de trabalho, que vai retroalimentar o processo, né? Ele, com essa condição, ele vai poder e ver a necessidade de se qualificar mais e melhor. Bom, aí a gente cria um círculo virtuoso, né? Onde uma coisa boa cria outra coisa boa e assim vai sucessivamente, né?
Então, a qualificação por essa via, né, sem esquecer, óbvio, da educação, é fundamental que a gente esteja sempre lembrando dela. Né? E esse é o princípio do desenvolvimento humano e organizacional. Né? Quando a gente pensa nas questões do DHO, é isso aí. É você desenvolver as pessoas e desenvolver a organização. Criar um ambiente na organização que permita com que essas pessoas que tenham mais qualificação, que tenham mais condições de atuar ali, de aprimorar ali, de crescer ali, fazendo com que também a organização cresça. Né? É uma via de mão dupla. É um ganha-ganha. Né? É isso aí. Professor, muito obrigado, viu? Legal, gente. Eu agradeço muito aqui o convite mais uma vez. Estarei sempre à disposição de vocês. Legal, muito obrigado. Tem assunto para mais uma edições, né, Gustavo? Legal, uma alegria ter você aqui, Wagner. Legal. Muito obrigado. Muito obrigado. Hudson, obrigado. Segunda que vem tem mais. É isso aí. Um abraço. Uma ótima semana para você.